Olá, alunos e alunas, estamos aqui de volta para mais uma aula de ciências. Hoje com algumas novidades. Primeiro que os vídeos estão um pouquinho diferentes, espero que vocês gostem. A outra mudança é que as atividades que sempre estavam lá no final do vídeo, agora estão indo separado em um link. Vocês têm que clicar nesse link, responder todas as perguntas, depois de responder, clicar em enviar. E automaticamente eu estarei recebendo aqui. Não precisa mandar pelo WhatsApp se forem usar o link. Para quem tiver dificuldade com o link, as perguntas estão no PDF junto com o texto, para que vocês copiem, respondam no caderno, fotografem e enviem como estavam fazendo antes. Mas é importante que tentem usar o link. É uma experiência que a gente está fazendo para ver se facilita a participação de vocês. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre tecidos, órgãos e sistemas do corpo humano. Então vamos lá? Assistam o vídeo até o final, com bastante atenção. Depois cliquem no link, respondam as perguntas e cliquem em enviar para que eu receba as respostas de vocês. Um bom trabalho para todos e uma boa semana. Muito bem, pessoal, vamos começar mais uma aula de ciências. Hoje a gente vai falar sobre corpo humano, mais especificamente sobre tecidos, órgãos e sistemas do corpo humano. Todos vocês já sabem que a gente tem dois tipos de seres vivos, aqueles seres unicelulares, que são formados por uma célula só, e os outros seres que têm várias células são chamados de seres multicelulares ou pluricelulares. Para um ser que é unicelular, a nutrição e a eliminação de substâncias de dentro da célula é muito fácil, porque como é uma célula só, isso acontece diretamente do ambiente para dentro da célula através da membrana plasmática. Então nós temos aqui um ser unicelular, uma ameba, ela está se alimentando de uma bactéria. Lá dentro, esse ser vivo vai ser digerido e vão sobrar resíduos. Os resíduos vão ser eliminados também através da membrana plasmática. Então é muito fácil para os seres unicelulares, como eles só têm uma célula, para eles alimentar essa célula, é bem simples, é só fazer isso. Esse processo é chamado de fagocitose. Desta forma, o ser vivo vai receber então o oxigênio e o alimento, e também vai eliminar o dióxido de carbono, que é o gás carbônico, e outros restos que precisam ser eliminados para fora da célula. Já os seres multicelulares, aqueles que têm várias células, também chamados de pluricelulares, eles têm o corpo mais complexo. O corpo humano, por exemplo, tem mais de 30 trilhões de células. A maioria destas células não está em contato direto com o ambiente, fica dentro do corpo. Uma célula lá dentro do corpo não vai conseguir receber o oxigênio e o alimento diretamente do ambiente. Então, como é que vai acontecer isso? Essas células que formam os órgãos lá dentro, elas precisam receber oxigênio, elas precisam de alimento para se manter viva e também precisam eliminar substâncias. Então, como é que vai acontecer isso? Como é que o corpo nutre suas células e se mantém funcionando? Esta é a grande questão. Então a gente vai olhar mais de perto como é que é a organização do corpo e como é que isto é possível. Uma célula lá bem dentro do corpo, lá no meio do cérebro, consegue receber alimento e oxigênio. Nós temos aqui então diferentes tipos de células que vão ser encontradas no nosso corpo, alguns tipos. As células da pele, por exemplo, dos nervos, a célula dos ossos, do sangue, dos músculos. Então, cada uma delas tem um formato diferente, tem um jeito diferente de realizar suas atividades. Os organismos multicelulares, aqueles seres vivos que têm várias células, eles precisam de sistemas mais especializados para fazer determinadas atividades lá dentro do corpo, já que essas células que estão lá dentro elas não têm contato com o ambiente externo. Então, as células dos grandes seres vivos, os seres vivos multicelulares, elas são cercadas por um fluido, que é chamado de fluido extracelular.
este fluido extracelular é o meio pelo qual as células vão receber o oxigênio e os nutrientes, e também é através desse fluido que vão ser liberadas as excretas, ou seja, aquelas substâncias que vão ter que ser excretadas, que vão ter que sair de dentro do corpo. Então funciona assim, nós temos um sistema, então ele tem função de manter o organismo estável, que o organismo se mantenha respirando, que todos os órgãos se mantenham funcionando no ritmo que tem que ser. Também tem função de suprir as necessidades do corpo, necessidade de alimento, de oxigênio, de água, de todas as substâncias que o corpo precisa para sobreviver. E também tem a função de conservar o corpo, de fazer com que o organismo se mantenha vivo. Esses diferentes sistemas do corpo realizam diferentes funções. Então nós temos o sistema digestório, que é responsável por receber e processar todo o alimento que entra no corpo. Temos o sistema respiratório, que é responsável por receber o oxigênio e livrar-se do dióxido de carbono, que é o gás carbônico. Temos o sistema circulatório, que faz o transporte de substâncias e a defesa do organismo contra infecções. Temos o sistema muscular junto com o sistema esquelético, que são cruciais para o movimento do corpo. A gente só consegue se movimentar porque tem músculos e ossos. O sistema excretor, que é o sistema que se livra do lixo metabólico, daquelas substâncias produzidas pelo metabolismo que são necessárias de serem jogadas para fora do corpo. Temos ainda o sistema reprodutor, que lida com a reprodução do organismo. Esses sistemas, eles são dependentes um do outro. Todas as células que compõem o sistema, elas precisam de oxigênio. Então, se elas precisam de oxigênio, todas as células de todos os sistemas dependem do sistema respiratório para funcionar, porque o sistema respiratório é que vai fazer com que o oxigênio entre dentro do corpo e possa chegar a todas as células que fazem parte do organismo. Todas as células também precisam de nutrientes. Então, elas também dependem daqueles órgãos, daqueles outros sistemas responsáveis pela absorção de nutrientes. E também precisam eliminar resíduos metabólicos. Então, vão depender de órgãos que fazem esse processo também dentro do organismo. Então, todos os sistemas eles trabalham juntos para manter o organismo funcionando. Se um dos sistemas falhar, o organismo todo falha, porque eles dependem uns dos outros. Como é que é organizado esse sistema todo dentro do nosso corpo? Todos os organismos vivos, eles são formados por umas ou mais células, como a gente já viu, né? Os organismos unicelulares, como as amebas, têm apenas uma célula. Então, temos aqui uma ameba, por exemplo, se movimentando. Isso é um ser unicelular. Então, esse ser vai absorver nutrientes e vai absorver oxigênio diretamente do ambiente. Já os organismos multicelulares, como a gente, nós somos seres multicelulares, então nós somos feitos de muitas células. Então o ser humano é um ser multicelular. Sabemos também que as células são consideradas as unidades fundamentais da vida, ou seja, todos os processos que nos mantêm vivos acontecem dentro das nossas células. As células nos complexos organismos multicelulares, seres como a gente, como os animais, as plantas, são organizadas em grupos diferenciados. Nos seres multicelulares, as células são diferenciadas, elas são organizadas em grupos. Grupos de células similares que trabalham juntas são chamadas de tecidos. Então, dentro do nosso corpo, nós temos os tecidos, que são grupos de células que têm uma determinada tarefa. Estruturas feitas de 2 ou mais tecidos organizadas para realizar uma função particular são os órgãos. E os grupos de órgãos com funções relacionadas constituem os diferentes sistemas orgânicos. Então, esses tecidos eles podem se organizar para formar os órgãos. Então, um órgão é uma estrutura dentro do nosso corpo formada por um grupo de tecidos.
Os órgãos, por sua vez, se juntam e vão formar então os sistemas. Então, um sistema orgânico, um sistema dentro do nosso organismo, é um grupo de órgãos que tem uma função específica. Então, aqui a gente tem um exemplo. Nós temos uma célula, esta é uma célula muscular. Quando várias células musculares se juntam, elas formam o tecido muscular. O tecido muscular pode formar diversos órgãos dentro do corpo. Um exemplo, a bexiga. A bexiga urinária é formada também por tecido muscular. E quando a gente tiver vários órgãos que realizam uma função que está relacionada com a função da bexiga, que é relacionada com a eliminação da urina, nós temos um sistema que é o sistema urinário. Esse sistema urinário, então, ele é formado por vários órgãos. Nós temos os rins, o uréter, a bexiga e a uretra. Então, estes são os órgãos que formam o sistema urinário. Então, recapitulando, nós temos uma célula, várias células semelhantes que têm uma função também semelhante formam um tecido. O tecido, junto com outros tecidos diferentes, vão formar um órgão. E diversos órgãos trabalhando junto para realizar uma determinada função formam um sistema. No nosso exemplo aqui nós temos então a célula muscular, o tecido muscular, a bexiga, que é um órgão, e o sistema urinário. Em cada nível de organização, seja ele a célula, que é o primeiro nível, depois os tecidos, que são formados por células, ou os órgãos, que são formados por tecidos, e os sistemas, que por sua vez são formados pelos órgãos, nós vamos ter uma estrutura que vai estar muito relacionada com a sua função. Então, cada uma dessas estruturas vai ter um formato adequado, vai ter um jeito de funcionar adequado à função que eles exercem dentro do nosso corpo. Então, um exemplo, as células musculares que movimentam o corpo parecem muito diferente das células musculares do coração ou as células do intestino. Então, mesmo sendo muscular, nós temos células diferentes. As células musculares do braço, da perna, por exemplo, têm essa estrutura. Já a célula muscular do coração é um pouquinho diferente. E as células musculares que formam o intestino também são diferentes. A estrutura do coração, por exemplo, reflete o seu trabalho de bombear o sangue. Então o coração ele é todo preparado para bombear o sangue. Então nós temos uma estrutura cheia de cavidades dentro que se enchem de sangue e aí o coração se contrai para fazer com que esse sangue siga circulando. As estruturas do pulmão maximizam, ou seja, faz com que aumente a eficiência na capacidade do corpo de absorver oxigênio e também de eliminar o gás carbônico, o dióxido de carbono. Então toda a estrutura do pulmão está preparada para fazer essas duas atividades, absorver oxigênio e eliminar o gás carbônico. Bom, agora chegou a vez de vocês então, realizem as atividades, que eu vou ficar aqui aguardando as respostas de vocês. Para realizar o trabalho, acesse o link que foi enviado junto com este vídeo.